Boa noite a todos. Bom dia a todos, desculpa, gente. Eu Bom costumo, dia, costumo né? com Não, algo. normalmente de manhã a gente costuma dar boa noite mesmo. A gente acha que ainda está na noite, né? Falta de Bem, costume então, com aula de pessoal, manhã. vamos começar a trabalhar aqui um pouquinho, né? É, hoje a gente vai. Na aula passada a gente viu muito teoria, né? Agora a gente vai ver a coisa mais na prática, né? Então hoje a gente vai começar a entrar de fato na pena, tratamento da pena no ah, Código Penal brasileiro, né? E a gente vai começar a trabalhar as espécies de pena. Nós vamos começar agora pelas penas privativas de liberdade, né? Temos aí um bom caminho para trabalhar nessa questão de penas privativas de liberdade, tá bom? Eu vou pedir licença a vocês hoje. Eu vou fechar um pouco a minha câmera, porque eu estou com uma claridade aqui, minha vista tá dando, não tá legal aqui. Eu vou fechar daqui a pouco, eu abro a minha câmera de novo, tá bom, gente? Tranquilo, mestre. Eu não vou botar gravação não, tá? Sou eu mesmo aqui ao vivo e a cores. Então vamos lá. Das penas privativas de liberdade. Quais são as penas privativas de liberdade? As penas privativas de liberdade, elas são a reclusão e a detenção. Nós temos também na contravenção penal a prisão simples, né? Prisão simples. A prisão simples, ela vai estar na lei de contravenções penais. Mas o que acontece com a prisão simples? Ela entrou em desuso. Estou botando aqui embaixo, olha, decreto-lei, caramba, deu um branco aqui. Lei das Contravenções Penais, decreto-lei 3688, desculpa, 3688 barra 41. Ela é chamada de Lei das Contravenções Penais. E lá existe a pena de prisão simples. O que acontece com a prisão simples? Ela não tem rigor penitenciário. O sujeito ficava preso lá alguns dias na carceragem, por exemplo, né? Porque lá, assim, as penas são assim, 15 dias de prisão simples, 30 dias de prisão simples, né? Contravenção penal, crime anão, né? Jogo do bicho, essas coisas assim, né? Não tem rigor prisional. E hoje, por conta da lei 9.099 barra 95, que criou os juizados especiais criminais, estou anotando aí embaixo para vocês, né, no campo de anotações, pegou todas as contravenções penais, né, e os crimes cuja pena máxima não exceda 2 anos e criou tantos institutos despenalizadores, como transação penal, composição civil dos danos, suspensão condicional do processo, que hoje é praticamente impossível alguém sofrer uma pena de prisão simples. Então, ela acaba ficando mesmo em termos teóricos, né? Mas em termos teóricos e práticos, a gente trabalha mesmo a questão da reclusão e da detenção. Tanto a reclusão quanto a detenção, né, correspondem ao encarceramento. Não é? Existe diferença entre reclusão e detenção? Não. Ontologicamente falando, não é? Significativamente falando, não há diferença, porque ambas constituem o quê? Encarceramento. O que existe é uma diferença no tratamento. O tratamento penal, não é? Perdão. Se eu consigo aumentar aqui. Não, foi demais. Aí. O tratamento penal da reclusão
é mais rigoroso que o tratamento da detenção, né? Não é à toa que o legislador escolheu aqueles crimes mais graves para punir com reclusão, né? E os crimes menos graves para punir com detenção, não é? Então, olha só que situação, né? Você vai abrir o Código Penal, você vai ver lá, não é? Roubo, homicídio, tudo punido com reclusão. E você vai ver crimes menos graves, por exemplo, calúnia, difamação, ameaça, punidos com detenção, né? E o 33 já começa mostrando essa diferença de tratamento. Quando o artigo 33 diz assim, olha, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. E a de detenção em regime semiaberto ou aberto. Então, olha só, a reclusão, vou colocar aqui em negrito no artigo, né? A reclusão pode começar em regime fechado, semiaberto ou aberto. Já a detenção, negrito aqui, só em regime semiaberto ou aberto, ou seja, o regime fechado somente nos casos de reclusão. Então aqui, ó. Reclusão, ela admite o regime fechado. Já a detenção não admite o regime fechado, só o regime semiaberto ou aberto. Tá? Bom, com relação aos regimes prisionais, que é o que a gente começa a analisar hoje, o nosso sistema é o sistema progressivo. Sistema progressivo. O que é o sistema progressivo? No sistema progressivo, o apenado inicia o cumprimento de pena né, no regime mais rigoroso. Normalmente, né, esse regime rigoroso ele é fixado na sentença, perdão. E com o tempo de cumprimento de pena mais, o tempo de cumprimento de pena, né, mais o mérito, ou seja, o bom comportamento carcerário, não é, o bom desempenho nos trabalhos, nas tarefas, né, e o mérito dele, ele pode progredir para o regime mais brando. Pode progredir para o regime mais brando. Então nós vamos ver isso, né? Que o nosso sistema, ele é progressivo. Então, vamos imaginar que Tonhão foi condenado, né, a pena de 7 anos de reclusão em regime inicial fechado. Quando, né, vier aí o prazo legal, o tempo legal de cumprimento de pena, que nós vamos ver quanto é já já, e ele tiver mérito, não é? Ou seja, tiver bom comportamento carcerário, né? Bom desempenho nas atividades que lhe foram atribuídas, ele pode ir para o semiaberto. E depois do semiaberto para o aberto, até ganhar liberdade. Esse sistema progressivo, ele tem a íntima ligação com a ideia de ressocialização. Por quê? Porque eu não posso pegar uma pessoa que está presa e imediatamente soltar na sociedade. Eu tenho que dar a ele doses de liberdade aos poucos.
Então, ele começa num regime fechado, por exemplo, ele pode até começar no semiaberto, né? Mas ele começando no fechado, depois ele vai para o semiaberto, onde ele experimenta um pouquinho mais de liberdade. Depois ele vai para o aberto, onde ele tem mais liberdade ainda, até ganhar a sua liberdade plena. Tá? Então, vamos começar a identificar esses regimes prisionais? O artigo 33, parágrafo 1º, diz que regime fechado, desculpa, diz que o regime fechado, a execução da pena, estabelecimento prisional de segurança máxima ou média. Nesse regime fechado aqui, né, você tem a forma mais rigorosa dos regimes. Você tem a forma mais rigorosa dos regimes aqui nesse modelo que é o fechado. Nós vamos ver já já como é que é a progressão do regime nesse sistema fechado aqui. Estou conseguindo minimizar. Aí. Já o regime semiaberto, estou botando aqui em negrito para facilitar depois vocês estudarem, né? Já o semiaberto, a execução da pena em colônia agrícola ou industrial ou estabelecimento similar. Aqui a coisa já é bem mais branda. Ele trabalha durante o dia fora da cela, né? Ele trabalha fora da cela e volta para a cela à noite. E aqui ele tem vários direitos, ele pode trabalhar fora do presídio. A gente já vai ver já já as regras do regime semiaberto, tá? E depois do regime aberto, aí é uma beleza, porque ele vai cumprir em casa de albergado, mais conhecida como albergue, né? Mais conhecida como albergue. Então, como é que a coisa se desenvolve lá no albergue, né? A coisa se desenvolve da seguinte maneira. Ele fica livre durante o dia, vai para qualquer lugar onde quiser, e à noite ele só volta para dormir no albergue, e durante os finais de semana também tem que ficar no albergue. Nós vamos ver já já como funciona cada um desses regimes, tá bom? Então aqui eu venho explicando um pouquinho, né? Penas privativas de liberdade são 2, reclusão e detenção, né? Aqui eu coloco lá o exemplo, né, do tratamento penal mais grave para reclusão do que para detenção. E quero dizer o seguinte, existe a possibilidade da regressão. O cara já estava lá no regime aberto e ele volta para o regime fechado. Pode, pode. Isso não quer dizer que nosso sistema é regressivo. Não, o sistema é progressivo. Essa regressão acontece em casos excepcionais, quando ele pratica falta grave, quando ele pratica algum crime ao longo da execução da pena, não é? Aí, quando ele se mostra inapto para com o sistema, né, de ressocialização, ele retorna, não é? Penas privativas de verdade. Então aqui, olha, a reclusão se diferencia da detenção só quanto à espécie de regime, aliás, não só quanto à espécie de regime, como também em relação ao estabelecimento penal, né? Então, segurança máxima ou média, regime fechado, não é? Já então existem outras situações também, né? Não sei por que eu trouxe esse tópico nesse exato momento aqui.
Ah, sim, Mestre, lembrei. tem como mostrar o slide anterior rapidinho? Só para tirar um print? Olha só, esse slide está no ar, à disposição de Tá vocês. compartilhado, né? Não, não, é porque eu já É, estou criando já uma planilhinha de estudo, aí fica mais fácil. não tá. Isso, É pronto. porque Já depois foi, já você foi, pode mestre. salvar no seu computador também, baixar no ar, jogar no seu computador, aí fica mais fácil ainda. Tá? Beleza, beleza, Então, então. olha Obrigado. só, nada. Aí você tem aqui, né, por exemplo, né, se você tem um concurso material, né, de crimes, né, você executa primeiro a reclusão e depois a pena punida com detenção, né? No caso de reclusão também admite a lei lá na frente a incapacidade para o exercício do poder familiar. Na medida de segurança, por exemplo, se o crime é punido com se o sujeito, por exemplo, doente mental, né, pratica um tipo penal, um injusto penal, né, e esse injusto penal é punido com reclusão, ele é internado no hospital de custódia, hospital psiquiátrico, melhor dizendo. Mas, se ele praticou um injusto penal punido com detenção, ele é submetido a tratamento ambulatorial. Então, assim, ao longo da matéria, vocês vão ver vários momentos em que existe essa distinção de tratamento, um tratamento mais gravoso para os crimes punidos com reclusão, né? Aqui eu apresento para vocês, né, as três modalidades de regime: fechado, semiaberto e aberto, né? E aqui também eu faço simplesmente uma esquematização daquele tipo penal, do artigo que nós lemos lá atrás, do 33. Né? Lembrando, fechado, estabelecimento de segurança máxima ou média, semiaberto, colônia agrícola industrial, e aberto, albergue, ou casa de albergado. Né? Então agora nós vamos trabalhar as regras do regime fechado. Né? Depois vamos falar das regras do regime semiaberto e depois vamos falar das regras do regime aberto. Então vamos lá, artigo 34. O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico. Exame criminológico. Classificação para individualização da execução. Se lembra lá atrás do princípio da individualização da pena, que vai ser tratado agora aqui na fase de execução? Então, esse exame criminológico, ele é feito para verificar o quê? A periculosidade do agente, para verificar as aptidões profissionais dele, para que facilite, portanto, a escolha de qual será, não é, a melhor atividade que pode ser dada a ele. Então, por exemplo, você tem lá no Pedro Melo, salvo engano, no Pedro Melo você tem uma padaria industrial enorme e você tem uma marcenaria. Então, por exemplo, chega um rapaz lá que foi preso, não é? E na entrevista lá com o assistente social, com o psicólogo, onde é feito o exame criminológico, vão perguntar para ele, né? Qual era a sua profissão fora daqui? Né? Aí ele vai dizer o seguinte: eu era cozinheiro. Bom, se ele era cozinheiro, nós vamos colocar ele para trabalhar onde? Né? Numa padaria ou na marcenaria? Óbvio, na padaria, né? Enfim. E também para verificar o grau de periculosidade. O sujeito praticou um crime, por exemplo, um crime de latrocínio. Né? Um crime de latrocínio. Eu não vou colocar ele junto com aquele que praticou um furto qualificado, por exemplo, com arrombamento. Né? O cara quebrou uma janela para praticar um furto. Vai ser punido com regime, pode vir a ser condenado no regime inicial fechado, por exemplo, né? Principalmente se ele for reincidente. Vocês vão ver. Eu vou colocar o cara na mesma cela, um sujeito que praticou um estupro, um latrocínio. Né? Então eu começo a fazer uma separação. Né? Uma separação.
Querido, só um minutinho, que eu não estou aguentando. Melhorar um pouquinho aqui. Então, retomando aqui, muito bem. Como é que funciona o cumprimento de pena lá no regime fechado, né? O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno. Então, ele vai ficar lá no presídio de segurança máxima ou média, no isolamento, não tem aquela cela coletiva, não. Tá? E durante o dia, ele tem o trabalho. Como é que é esse trabalho aqui? O trabalho aqui é um trabalho dentro da unidade. E é um trabalho que não são todos as unidades de segurança máxima ou média que possuem. Infelizmente, nem todos estão preparados para esse tipo de trabalho. Por quê? Isso é um trabalho que deveria ocorrer no cárcere, né? Ou seja, intramuros, totalmente intramuros, né? E à noite, isolamento. Na prática, existe uma dificuldade muito grande de coordenar isso. Muitas das vezes ele fica no isolamento, mas sem trabalho, sem opção de trabalho, né? Em outras situações, alguns presídios de segurança máxima ou média não possuem esse isolamento, então eles acabam fazendo celas coletivas. Outros conseguem fazer um trabalho, por exemplo, como eu já vi, né, presos fazendo bola de couro, mas dentro da cela, que não seria o ideal. Então, assim, o que a lei quis é uma coisa. Na prática, existe muita dificuldade na sua implementação, tá? Diz, olha, o trabalho será em comum dentro do estabelecimento. Então, assim, o cara fica isolado, mas durante o dia o trabalho são junto com todos os demais, né? Em conformidade com as aptidões e ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena, é óbvio, não é? O trabalho externo é admissível. Olha, cuidado, isso aqui joga muita gente no erro. O trabalho externo no regime fechado é admissível somente em obras públicas, serviços ou obras públicas. Infelizmente, essa mão de obra não é explorada e deveria ser explorada, porque o que mais tem são obras públicas, não é? Essa pessoal poderia estar praticando limpeza de canais que vivem entupindo, não é? Limpeza de ruas. Tem tantos serviços em obras públicas que poderiam ser executadas pelos presos, né? Mas o problema todo é o controle, não é? O problema de se implementar isso no Brasil é o controle, não é? Como que seria controlar isso para evitar uma fuga, não é? Mas é uma pena, porque o preso ele ia querer trabalhar porque ele sabe que existe um instituto chamado remissão, que a cada 3 dias trabalhado, um dia a menos na pena. Não é? Então, assim, mas infelizmente, no Brasil,
Isso não tem sido aproveitado. Regras do regime semiaberto. Vocês vão ver agora que no semiaberto a coisa começa melhor. Ele começa a respirar mais o quê? A liberdade. Como eu disse, a liberdade ela é dada aos poucos. Né? A liberdade ela é dada aos poucos. Ela não pode ser dada de uma vez só. Né? Ela vai dando aos poucos. Ele vai ganhando aos poucos, né, a sensação da liberdade até conseguir, né, até conseguir, enfim, até conseguir, né, obter sua liberdade plena. Então ele vai ganhando o gostinho da liberdade, ele vai se ressocializando aos poucos, né? São doses homeopáticas de ressocialização, diria assim, né? Então aqui nós temos, olha, aplica-se a norma do artigo 34 neste Código CAPES, que é o exame criminológico, também é feito lá no regime semiaberto, não é? Um sujeito trabalhava lá na roça, né? Matou o outro lá na roça. Você vai mandar ele para uma colônia agrícola ou uma colônia industrial? Você vai mandar ele para uma colônia agrícola. Ele pode não só ajudar mais, mas também ensinar aquilo que ele aprendeu durante a vida. Né? Então aqui, olha, o condenado fica sujeito a trabalho comum durante o período diurno em colônia agrícola ou industrial. Gente, colônia agrícola e industrial é a coisa mais linda. O dia que vocês visitarem uma, vocês vão adorar. Né? Não existe o isolamento. As celas são coletivas. À noite, eles voltam para a cela. E durante o dia, eles saem, mas ainda no interior do presídio, existe lá o espaço onde eles desempenham, não é, as atividades agrícolas e as atividades industriais. Não é? Então, aqui, eles não só convivem com os demais na noite, quando voltam para o cárcere, né? Mas também durante o dia, no trabalho em comum. E o trabalho, obviamente, é um trabalho onde se respira muito mais a liberdade. Não é um trabalho dentro do cárcere, não é? Então, ele tem um contato mais amplo com as pessoas, ele tem um contato melhor com o trabalho. E aqui, olha, o trabalho externo é admissível, bem como a frequência de cursos profissionalizantes. O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes de instrução de segundo grau ou superior. Eu tenho um cliente que é dentista, recém-formado, ele foi condenado e ele estava no último ano de odonto, quando ele foi condenado. Né? Ele foi para o semiaberto e a gente conseguiu tanto que ele terminasse o último período na Estácio Sá, que era o mais próximo para ele ir, né? Como também ele trabalhava dentro do presídio prestando assistência dentária para os presos, passando flúor, né? Essas coisas que são possíveis, né? Pequenas obturações, né? Montaram lá uma salinha para ele, inclusive, né? Com o mínimo de condições para ele trabalhar, né? Junto com a pastoral carcerária e tudo. Muito interessante. Tá? Então, assim, trabalho externo é admissível, frequentar cursos é admissível. Não é? Lá na VEP tem a chamada visita periódica ao lar, VPL, pode durante 7 vezes ao ano ir, né, estar com a família dele e voltar. Né? Bom, e aí, por último, ele chega no regime aberto. Regime aberto. Aqui é onde ele é a prova de fogo, porque o regime aberto não tem vigia, não tem muro.
é a autodisciplina e senso de responsabilidade. O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso, exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Então, no albergue, ele fica só à noite e nos dias de folga. Mas durante o dia, ele pode ir para qualquer lugar. Pode trabalhar em qualquer lugar, pode ir no Maracanã assistir jogo de futebol, pode ir para o semáforo pedir ajuda, rodar, fazer malabarismo lá no semáforo para pegar um dinheirinho, né? Você pode ser flanelinha, pode fazer o que ele quiser. Óbvio, desde que seja autorizado, desde que não seja crime, né? Porque se ele pratica um crime ou pratica uma falta grave aqui, ele pode voltar para onde? Ele pode voltar para o fechado ou para o semiaberto, pode regredir, né? Ô, mestre, Então, olha, o condenado será transferido do regime aberto se praticar fato definido como crime doloso ou se frustrar os fins de execução da pena, ou se podendo não pagar a multa cumulativamente aplicada. Então, era para voltar à noite para o albergue, não retornou. Pode-se, então, voltar para o regime semiaberto ou fechado. João Pedro Tavares, quer falar? Levantou a mão? Quero sim, por favor, professor. Me explica qual a diferença de uma penitenciária para um albergue, que eu não entendi isso. Foi sem querer? Não. Eu não entendi qual a diferença entre uma penitenciária e um albergue. Essa ação Bom. no regime fechado. Agora, vocês são juízes, tá? E eu agora vou ensinar para vocês como que o juiz fixa o regime inicial, ou seja, qual o regime que o agente vai iniciar no cumprimento de pena. Então, você agora, juiz, chegou para você um caso, você condenou e agora você tem que escolher se você vai colocar o réu no regime fechado, semiaberto ou aberto. Ou seja, se você vai mandar ele para um presídio de segurança máxima média, ou para uma colônia agrícola industrial, ou para um albergue, tá? Como que você faz isso? Em atenção à forma progressiva de execução, de acordo com o mérito do condenado, o início do cumprimento da pena se dará da seguinte forma. Então, você determina o regime inicial, né? E o 33, parágrafo 2º, vai trazer essas regras aí para a gente. Olha, o condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Então, você olha lá a condenação, né? Condenação, o sujeito foi condenado a 12 anos. Por 12 anos, regime inicial fechado. Tá? Segundo, o não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Então, vamos imaginar que o seu cliente, ele foi condenado no regime... você condenou ele a uma pena de 6 anos. Maior que 4, inferior a 8. Né? Se ele for reincidente, não tem jeito, você tem que colocar ele no regime fechado. Se ele não for reincidente, ele já pode iniciar no regime semiaberto. Tá bom? Gente, eu não estava lendo aqui não estava com o chat abrindo. Agora estou vendo aqui o albergue no qual o detento precisa pernoitar. Seria uma casa de custódia? Não, nem casa de custódia, nem nada parecido, tá?
O albergue é um estabelecimento aberto, com quartos não, né? Com locais onde eles podem dormir, não é? Banheiros, salas para fazerem cursos, receberem cursos, essas coisas assim, né? Palestras, mas não tem nada de casa de custódia, nada de penitenciária, nada disso, tá? É um ambiente totalmente aberto, tá? E agora você tem aqui no parágrafo 3º que o não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, ele pode já começar no regime aberto. Então, se a pena for inferior a 4, ele já começa logo de cara no regime que é aberto, tá? Se ele não for reincidente, porque se ele for reincidente, ele vai começar no regime semiaberto, ou seja, no regime prisional acima do dele. Há situações, autores que defendem que ele deve começar no regime fechado se ele for reincidente. Eu entendo que não. Eu entendo que, no silêncio da lei, ele começa no regime mais gravoso, acima do dele, começa no regime semiaberto, que é o que eu tenho visto acontecer mais na jurisprudência. Eu não estou olhando o chat, então se vocês quiserem perguntar alguma coisa, levanta a mão e usa o microfone. Tá bom, O senhor está escutando a gente falando, mestre? Não. Só escutei você agora, mas antes de Ah, você não, não então. escutei ninguém. Não, porque o João Pedro, anteriormente, antes de mandar no chat, antes de levantar a mão, ele queria fazer esse questionamento sobre o albergue, mas parecia que o senhor não estava ouvindo. Não ouvi ele falando, não. Estou ouvindo você então. agora. Eu posso repetir a minha pergunta? Pode. Vou tentar reformular. Existem algumas formas de estalagem de locação para você passar a noite, que também se chama albergue. É a mesma coisa? Não, tem nada a ver. Ah, tá, entendi. Não, eu sei que você está falando um albergue tipo o albergue do filme do Quentin Tarantino, né? Um mochileiro que vai para a Europa e fica num albergue. Só tem o mesmo nome. Isso, exatamente. Só tem o mesmo nome, mas a minha dúvida se deu porque, para mim, o que eu entendi é que o preso ficava junto com pessoas não presas. Não. Esse albergue, ou casa de albergado, ele é um estabelecimento público somente para os presos, tá? É um albergue específico para quem está no regime aberto, tá bom? Um questionamento rápido, mestre. Uhum. Um detento que está usando, por exemplo, tornozeleira, né? Geralmente eles são de regime semiaberto, né? Ele pode pernotar num albergue? Não. O que acontece com a tornozeleira não é bem isso, não, tá? O que acontece com a tornozeleira é o seguinte, o cara vai para o regime aberto e às vezes não tem vaga no albergue para ele. Então, por exemplo, o albergue ele tem uma capacidade para 50 presos, né? Já tem os 50. E o sujeito lá no regime semiaberto já fez jus a ir para o albergue, para o aberto. Só que ele não pode ter o direito cerceado porque não tem vaga na unidade para ele. Então, o que o Estado faz? Manda ele para a casa dele e coloca um monitoramento eletrônico impedindo que ele saia da comarca. Entendeu? Então, assim, maneiro, eu tenho o direito de ficar no albergue, mas não tem vaga. Eu não posso ficar no regime prisional mais gravoso do que aquele que eu tenho direito. Então, o que eu faço? Coloco uma tornozeleira, mando ele para casa e ele fica limitado a uma determinada uma área de locomoção. É normalmente a marca dele. Diga. Mas, no caso, o regime aberto não possibilita do ser humano trabalhar? Então, no caso com a tornozeleira, ele não consegue trabalhar. Ele ficaria confinado só dentro de casa. Não é ficar dentro de casa, não. Como eu disse... Não, Pedro. Deixa eu explicar. Como eu disse, ele fica limitado dentro de uma área. Ele não pode se ausentar da comarca dele. Ele pode trabalhar, dentro da comarca dele, ele pode trabalhar. Agora, se ele quiser trabalhar no Rio de Janeiro, nada impede
do advogado fazer um pedido, né, para que a área que ele fique monitorado seja na capital. E lá ele pode monitorar e trabalhar. Tá? Então, professor, pois por não? exemplo, ele mora em Miguel Pereira ou Pati da Alferes. Na área de Miguel Pereira ou Pati, ele pode trabalhar, fora já não pode. Pode, É mas isso? depende, ele pode trabalhar em Só qualquer a lugar. condição. Basta comunicar ao juiz de execução penal, obter a autorização e comunicar o raio de ação, que aí o monitoramento vai ser em cima do deslocamento que ele faz. Ah, sim. Porque aquilo ali é por metro, mais ou menos, distância? É por área. Né? Por área, né? É. Então eles vão saber direitinho se ele está dentro da área ou não. Tá? Então, seguindo. Tá? Bom, então vamos lá, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Você é juiz, teu cliente foi condenado, teu cliente não, é teu réu, né? Foi condenado por furto a uma pena de 6 anos. Qual é o regime que vocês vão dar para ele? Ele não é reincidente. Qual vai ser o regime inicial? Pode falar. Semiaberto? Semiaberto. Muito bem. E se ele for reincidente? Fechado. Perfeito. Seu réu agora, você condenou ele a 3 anos numa injúria racial e ele é reincidente. Fechado? Por que não semiaberto? Eu ia perguntar se por causa da pena não poderia ser semiaberto? A pena dele ser menor? De acordo com a pena, tinha que ser aberto, mas como ele é reincidente, a gente pode jogar ele para onde? Para o semiaberto, né? Será que eu não poderia colocar no fechado, não? Vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O seu concorrente só conhece essa tabela aqui. Tá? Então, quando ele pegar lá o concurso público, como é que ele vai fazer? Ele vai verificar quanto que é a pena, vai jogar no 33 e vai definir qual é o regime. Não basta só isso. Por quê? Olha só, prestem muita atenção, mas muita atenção nisso. A parte mais importante da aula de hoje. O artigo 33, parágrafo 3º. A determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios do artigo 59 desse Código. O artigo 59, junto com o inciso 3º do Código Penal, diz assim: o juiz, atendendo à culpabilidade. O que é culpabilidade? Culpabilidade é o grau de reprovação do crime. Aos antecedentes, ou seja, o histórico penal do sujeito, a conduta social, a personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, inciso 3, o regime inicial de cumprimento de pena. Então, eu não posso levar em consideração somente essa tabelinha aqui. Eu tenho que levar em consideração também o artigo 59. E olha o que diz a súmula 269 do STJ. É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Então, vamos imaginar que, olha, nosso amigo que praticou uma injúria racial tomou uma pena de 3 anos. Mas é reincidente. Vamos colocar ele no fechado? Porque ele não pode ficar no aberto, tem que ser no fechado.
ou vamos colocar no semiaberto? Como é que a gente decide? Vamos ver se são favoráveis as circunstâncias judiciais. Vamos ver se são favoráveis essas circunstâncias aqui, do artigo 59. E aí vai ser a análise do caso concreto que vai decidir para vocês. Como é que foi a gravidade do crime? Como é que foi a reprovação do fato? Ele estava nervoso, falou uma besteira, no calor de uma discussão, por exemplo. Não é? Os antecedentes. O cara não tem nenhuma anotação criminal. Conduta social. Boa pessoa, os vizinhos gostam dele e tudo mais. Personalidade, tranquilos, motivos, ele estava numa discussão. Circunstâncias e consequências do crime. Comportamento da vítima, de repente a vítima provocou ele, ele retrucou. Então, se essas circunstâncias são favoráveis, você pode colocar ele no regime semiaberto, não precisa colocar no fechado. Agora, vamos imaginar que o sujeito, não é? Ele tem anotações criminais por lesões corporais. Não é? Esse sujeito, a vítima não fez nada para merecer aquela provocação. O sujeito estava com ânimos refletidos, não estava nervoso, falou dolosamente, não é? Praticando uma injúria racial, querendo ofender aquela pessoa naquilo que ela tem de mais importante, não é? Que é a sua identidade enquanto pessoa, enquanto cidadão. Não é? Aí você pode botar ele no regime o quê? Fechado. Tá vendo só? Isso é individualização da pena. Cada caso vai trazer um tratamento específico. O artigo 59 do Código Penal é o artigo mais importante em teoria da pena. Nós vamos ter uma aula somente do artigo 59. Eu estou antecipando ele para vocês. Então, a gente não vai ficar naquela de, eu acho que é isso. Não, não tem que achar. Tem que analisar o caso concreto, verificar as circunstâncias judiciais, que são as circunstâncias judiciais do artigo 59. Se elas são favoráveis, eu posso colocar um reincidente numa pena de 3 anos no regime semiaberto. Se são desfavoráveis, eu jogo lá no fechado. Tá? Outra. Ricardo, vamos lá. Meu cliente foi condenado por um furto qualificado a uma pena de 6 anos. 6 anos. Qual é o regime inicial aqui? Olha, ele não é reincidente agora, tá? Não é reincidente, condenado por um crime de furto a 6 anos. Qual é o regime inicial que vocês vão lançar para ele? Digam aí. Semiaberto, né? Qual? Semiaberto? Semiaberto. Esse raciocínio, quem faz é o seu concorrente. Por quê? Porque você não pode olhar somente essa tabela. Você tem que analisar também as circunstâncias judiciais do artigo 59. Aí vamos lá, no caso concreto, né? Ele praticou um furto qualificado, não é? E ele é um sujeito que tem não tem condenações para verificar a reincidência, mas tem vários registros de ocorrência policial, né, onde ele é suspeito de outros furtos. A conduta social dele é péssima. A personalidade dele é pior ainda. Na audiência, mandou o juiz tomar shampoo. Né? As consequências do crime. Ele levou a grana
de um trabalhador era o dinheiro para alimentar a família. A família ficou o mês inteiro pedindo ajuda para os outros, porque não tinha dinheiro para se alimentar. Será que, analisando o 59, eu não posso aplicar um regime mais gravoso do que esse semiaberto e colocar ele no fechado? Olha o que diz a súmula 719. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Pode fixar um regime mais grave do que esse aqui. Só que para isso tem que ter o quê? Motivação idônea. Então, juiz, você tem que motivar. Por que que você está dando aquele regime? Mas o que é motivação idônea? A súmula 718 diz assim, olha, a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a lei aplicada, a pena aplicada. Então, por exemplo, o crime de furto é muito grave, então eu vou dar um regime fechado. Não. Isso não é motivação idônea. Mas o que é motivação idônea? Motivação idônea é isso aqui, ó. É a verificação do artigo 59 do Código Penal. Então, eu coloco lá, fixo o regime prisional mais grave que o determinado em lei. Ou seja, o regime fechado. Tendo em vista que, não é, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, e aí eu vou fundamentar com base no artigo 59. Então, vocês têm que ficar muito atentos, porque essa regra do 33, parágrafo 2º, é só um parâmetro. É só um norte, uma orientação. Mas ela não é absoluta, ela é flexível. Tanto para se dar um regime mais brando, quanto um regime mais gravoso. Mas tem que ser a decisão fundamentada. E a fundamentação é em cima das circunstâncias judiciais do artigo 59, que requer uma análise aprofundada de cada caso concreto. Ok? Dúvidas? Não, mestre, legal, legal. Legal, né? Isso aqui. Estava fazendo as anotações. Isso aqui é para você brigar lá em cima, em concurso alto, tá? Isso aqui não é para brigar para concurso de oficial de justiça, não. Isso aqui é para brigar no concurso da magistratura. Tá? Ministério Público, Defensoria Pública. Tá ok? Então, toma cuidado. O seu concorrente vai errar. O seu concorrente vai ver lá, que moleza, pô, 6 anos, semiaberto, kkkk. Aí depois ele vai lá e a resposta era fechado. Aí ele quer entrar até com recurso. O cara vai entrar com recurso para brigar com a banca. Não é? Então, assim, fica ligado, tá bom? Agora nós vamos falar da fixação do regime prisional em crime hediondo, mas vamos tomar um cafezinho antes. Tá bom? Cara, ela sabe, porque ela mexe no da minha mulher direto. Tá bom, gente? Beleza, mestre. Beleza, beleza. Então aqui no meu relógio são 10h36, 15 minutinhos, pra gente sacudir a cabeça e voltar, tá? 10h50 a gente está de volta. Até já. Esse aqui meu, entendeu? Eu avisei aí, mas acho que o senhor não ouviu. Ah, bom, caramba. Agora tá gravando. Infelizmente, aquela explicação lá, não é?
mas eu posso fazer essa explicação de forma rápida aqui, para não ficar totalmente perdido, né? Então, olha só, vou explicar rapidamente para ficar gravado aqui para vocês, tá? A lei de execução penal, esse é o artigo 312, com redação dada pela Lei 13.964/19, pacote anticrime, traz os percentuais, tá, necessários para a progressão do regime, de acordo com cada situação específica, né? Desde a forma mais branda até a forma mais gravosa aqui, na letra H. Né? Também temos, no parágrafo 5º, a progressão especial para... só um minutinho, queridos. Desculpa, tá, pessoal? Mais uma vez, desculpa aqui. Então, também no regime especial da mulher gestante, né, é 1/8. Lembrando que esses percentuais são em cima, o primeiro percentual em cima da pena aplicada. Os demais percentuais para as outras progressões, por exemplo, do semiaberto para o aberto, o percentual recai sobre o tempo de pena restante e não tempo de pena aplicada. Tá bom? Bom, vamos falar agora aqui da súmula vinculante 56 do STF, que vai dizer assim para a gente: a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no recurso especial 641.320, Rio Grande do Sul. Súmula vinculante significa o seguinte: vamos imaginar que o seu cliente ele conseguiu, não é, a progressão de regime, não é, do fechado para o semiaberto. Só que não existe vaga, não é, no regime, na colônia agrícola e na colônia industrial. Ele não pode ficar no regime fechado. Ele não pode pagar pela incompetência do Estado. Então, se ele tem direito ao semiaberto e não tem vaga no semiaberto, ele deve aguardar a vaga para o semiaberto em casa, e para isso se usa o monitoramento eletrônico. A mesma regra vale para o regime, para o regime aberto. Se ele está no semiaberto, foi para o aberto, não tem vaga, monitoramento eletrônico e aguarda a vaga no albergue em casa. Tá bom? Essa súmula vinculante aí, extremamente importante, tá? RDD, regime disciplinar diferenciado, né? Vocês já ouviram falar no famoso RDD, né? Regime disciplinar diferenciado. A LEP, em seu artigo 52, institui o RDD, regime disciplinar diferenciado, que consiste na obrigação do preso, definitivo ou provisório, ser recolhido em cela individual, limitando-se suas saídas diárias e visitas semanais. É o regime mais gravoso que existe, não é? Tanto que ela pode ser imposta judicialmente por até 2 anos, prorrogando-se essa situação sucessivamente por períodos de 1 ano, sempre que necessário. Está sujeito ao RDD o preso definitivo ou provisório que, aí vem, cometer fato previsto como crime doloso ou que ocasionar subversão na ordem ou disciplina interna do estabelecimento prisional penitenciário. Então, imagina o sujeito que mata alguém dentro da unidade prisional, não é? Mata o outro dentro da unidade prisional. Ou então ele cria uma rebelião. Então o que faz com ele? Lança ele lá no RDD, regime disciplinar diferenciado, não é?
Tá? Então, muito bem. Tá? Apresentar alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Não é? O caso, por exemplo, do Beira-Mar, não é? Que está no RDD, ficou no RDD, acho que ainda está no RDD. Não é? Por fundadas suspeitas, tiver envolvimento ou participação, qualquer título com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independente da falta grave. Ou seja, né, crime organizado. Essas situações aqui autorizam o regime disciplinar diferenciado. E depois, vale a pena vocês darem uma lidinha lá na Lei de Execução Penal, o artigo 52, e ver quais são as regras do regime disciplinar diferenciado. Não é? Não tem visita, não é? O banho de sol reduzido, não tem trabalho, o sujeito fica isolado no quadrado, sem trabalho, sem contato com ninguém, sem televisão, sem nada. Não é? São aqueles casos mesmo realmente de extrema necessidade. Tá? Detração. O que é detração? O artigo 42 do Código Penal diz que computam-se na pena aplicada, privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo da prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no regime anterior. Queridos, vamos imaginar que o réu respondeu o processo preso, prisão preventiva. E ao final, ele foi condenado a 10 anos. Reclusão. Tá? Só que ele ficou, ao longo do processo, ele ficou preso 1 ano. O que eu vou fazer? Desses 10 anos de reclusão, eu vou abater esse 1 ano e ele vai cumprir o quê? 9 anos. Isso é detração. Tá? Simplesmente eu vou pegar o tempo que ele ficou preso preventivamente e vou abater na pena dele. Tá bom? Ela também influi naquele cálculo, mestre, dos 16%? Vai ser em cima dos 9%? Olha, preste atenção no que vem por agora. Uhum. Segundo Damaso de Jesus, para a aplicação do princípio da detração penal deve existir nexo de causalidade entre a prisão provisória e a pena privativa de liberdade. Sim. Eu vou explicar essa dúvida sua, tá? Está logo aqui embaixo, só para não perder o fio da meada. Tá? Tranquilo, tranquilo. Vamos imaginar que o sujeito estava respondendo a 2 processos. Não é? Ele ficou preso num processo por crime de extorsão. Mas foi condenado por um crime de estelionato que ele respondia anterior. Para Damaso de Jesus não pode haver detração nesse caso. Tá? Isso é o entendimento que tem sido seguido na jurisprudência. Tá? Segunda observação, o CP admite a detração em relação à medida de segurança. Assim, o tempo de internação pode ser abatido do período mínimo do seu cumprimento. Vamos imaginar que o doente mental que praticou um injusto penal, ele ficou internado durante 6 meses. E depois o juiz absolveu e submeteu ele à internação por um período mínimo de 1 ano. Como ele já ficou 6 meses, ele vai ficar agora o período mínimo que é de mais 6 meses. Tá? E agora, preste atenção aqui.
A Lei 12.736 modificou o artigo 387 do CPP, dispondo que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, deve expressamente levar em consideração o período de prisão provisória no cálculo do regime inicial de cumprimento de pena aplicada. Olha, deste modo, se o sujeito ficou recolhido por 1 ano e foi condenado a 4 anos e 11 meses, em vez de fixar o regime inicial semiaberto adequado em face da quantidade da pena, o magistrado deverá estipular o regime aberto para o começo do cumprimento de pena. Regime correto para as penas inferiores a 4 anos. Respondida a sua pergunta, guerreiro? Respondido, mestre. Aí, ó. Na lata aqui, ó. Ou seja, a detração quem aplica é o juiz da condenação. Ele já condena, ele já abate da pena, e nesse abater da pena ele já vai lá naquela tabela verificar se ele vai dar no fechado, semiaberto ou aberto. Ou melhor, se ele vai fixar, né, o regime inicial no aberto, semiaberto ou aberto. Uhum. Legal? Legal, entendido. Queria compartilhar um negócio com vocês aqui. Tranquilo, doutor. E agora eu vou ter que interromper a gravação aqui,